Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020, a edição especial da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando sobre o livro de Esdras e o livro de Neemias, sobre a restauração depois do cativeiro babilônico, a restauração do povo de Israel. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 10, dia 6 de setembro de 2020. O título da lição é Provai se os Espíritos são de Deus. Gravando as lições de discipulado, nós tratamos sobre os dons espirituais. E dentre os dons espirituais, os 9 dons espirituais, dentre eles está o dom de discernimento de espírito. Eu sempre digo que um dom que é essencial, necessário, essencial, importantíssimo para a igreja nos dias em que nós vivemos, a igreja em todos os tempos, mas principalmente nos dias em que nós vivemos, é o dom de discernimento de espírito, porque só ele, só através do espírito, nós podemos compreender algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Sem dúvida, o dom de discernimento de espírito nos faz compreender coisas do mundo físico também, não é? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas principalmente entender o mundo espiritual. É importante entendermos se os espíritos são de Deus, se o espírito é de Deus ou não, se a profecia é de Deus ou não, qual a origem, em que estão fundamentadas algumas ações de algumas pessoas com as quais nós lidamos enquanto agentes ativos do reino de Deus. Isto é importantíssimo para a nossa vida. Então vamos à nossa aula. O texto áureo está em 1 João, né? Primeira Epístola de João, capítulo 4 e versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, o apóstolo João, teve esta preocupação com a igreja. Falar sobre esses falsos profetas que aparecem no seio da igreja, sobre o espírito do anticristo. E aqui, mais uma vez, ele aconselha-nos a provar todo o espírito. Não creiai em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nós podemos provar, sem dúvida também, para compreendermos se os espíritos são de Deus ou não, já que eu falei agora há pouco sobre o dom de discernimento, nós precisamos estar ligados a Deus. Precisamos compreender Deus, entender Deus, a ação de Deus. Esta comunhão que nós nutrimos com Deus vai nos fazer compreender se os espíritos são de Deus ou não. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Só através desse dom de discernimento. Ponto central da lição. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Por que é essencial para a saúde espiritual da igreja? Porque, tendo discernimento espiritual, nós não vamos aceitar qualquer coisa. O líder, principalmente, precisa disso. O líder tem que ver mais adiante. Ele tem que ver além do povo. Não é? E aí ele vai conseguir proteger a igreja de muita coisa. Afinal de contas, o pastor é o anjo de Deus sobre a igreja. Objetivo da nossa lição, objetivo geral, levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Nós vamos ver aqui que as profecias podem ser julgadas, podem ser provadas. Objetivos específicos: destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias, mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 6, versículos 10 a 14
e primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, e também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 9. Esse texto do capítulo 6 de Neemias, para mim é um texto magnífico. A gente vai perceber o caráter de Neemias aqui, a ação, quem era esse líder, a gente vai perceber aqui nesse texto. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha a resposta de Neemias. Nossa, que magnífico. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Neemias está dizendo, não, você não me conhece. Você está se enganando comigo, você está me confundindo com alguém, meu amigo. Um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrei. Duas coisas eles estavam querendo aqui. Que Neemias se acovardasse, fugindo. Mas ele ia fugir para o templo. Templo não é lugar de fugir. Templo é lugar de ir para adorar a Deus. Templo não é lugar de fugitivo, não. Templo é lugar de quem quer adorar. Segunda coisa. Quando Neemias diz, e quem há como eu que entre no templo e viva? Só o sacerdote podia entrar. Só o sacerdote. E entrar no templo aqui, esse entrar aqui está falando do lugar onde só o sacerdote podia ir. Se Neemias entra não sendo sacerdote, automaticamente ele seria reprovável. Então, a gente tem que entender isso e ter esta coragem de não se acovardar. Olha o discernimento de Neemias. E conheci que eis que a mão do Senhor era... Eis que não... Vamos voltar. Eu falei o negócio, estou raciocinando no que eu falei e lendo o texto de forma equivocada. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Discernimento. Não era Deus que estava falando através dele. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e me vituperarem. Aí ele ora dizendo, lembra-te, Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 2 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O que é isso? Ordem no culto. Paulo está ensinando a igreja de Corinto a ter ordem no culto. Veja bem, como aconteceu numa outra lição nossa, esta e a próxima também, nós temos 5 pontos. Então, nós precisamos fazer um voo rasante sobre a lição aqui, tendo em vista o tempo, né? Então, vamos lá, eu vou falar e dando aqui alguns subsídios para o professor de escola dominical, explicando também algumas coisas, né? O comentarista propõe, mas vai ser uma aula onde nós vamos fazer a abordagem dos pontos de forma mais rápida. Primeiro ponto, cuidado com os falsos profetas. Primeiro parágrafo, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Eles se lembraram que os profetas Ageu e Zacarias foram diante do povo nos 15 anos que a obra ficou parada e o povo deu atenção aos profetas Ageu e Zacarias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas a fim de atemorizar Neemias.
Dentre eles, a profetisa Noadias. O texto que lemos, como eu falei, manifesta uma coragem muito grande de Neemias, porque ele diz o seguinte, ó, homem como eu fugiria? Ou seja, Neemias não é o tipo de homem que foge, ele é aquele que fica, que enfrenta, ele é aquele que tem discernimento, que não se deixa levar pela profecia, né? Ele percebe que não é Deus que está falando. Depois do segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então ele, em primeiro lugar, estranhou a ordem de fugir. A profecia exorta, consola e edifica. Nunca motiva ninguém a fugir. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo porque não era sacerdote. E, por fim, assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer, conheci que não era Deus quem falava com ele. Eu observei aqui o seguinte, nenhuma profecia verdadeira pode quebrar princípios. Aqui nós temos um filtro espiritual muito importante para entendermos se a profecia é de Deus ou não. Nenhuma profecia verdadeira pode quebrar princípios divinos. Nós vamos aprender aqui que nós julgamos a profecia pelo crivo da Bíblia, pelo crivo da palavra de Deus. A gente não julga se a gente gostou, se não gostou, se foi agradável ou não, o que eu acho, não. A gente julga pelo crivo da palavra de Deus. Irmãos, o que nós temos hoje de pessoas que vão se envolvendo com profecia, que busca profecia, que quer profecia. Tem gente, não, a gente tem que procurar profeta para a gente saber a vontade de Deus. Permita-me dizer uma coisa a você. Se nós queremos saber a vontade de Deus, nós não precisamos procurar profeta, não, aí. Para saber a vontade de Deus, nós precisamos examinar a Bíblia, a palavra de Deus. E, em segundo lugar, nutrir a nossa comunhão com Deus. As profecias são dadas por Deus para exortar, consolar e edificar. Tem gente hoje que tudo que vai fazer procura profeta. Tudo que vai fazer procura profeta. O profeta, ele é enviado de Deus. Lá no Antigo Testamento, nós já tratamos disso aqui, os profetas eram consultados para saber coisas de negócios humanos. Mas isso é lá no Antigo Testamento, o profeta de ofício profético. Hoje não. Hoje nós procuramos o Senhor, oramos e Ele fala conosco. Então, por favor, não fique andando atrás de profeta. E hoje a gente tem os profetas envaidecidos. Eu sou profeta, eu sou profeta. Aí são irmãos e irmãs que são uma classe especial no meio do povo de Deus, não é? E são arrogantes, porque se acham detentores da voz de Deus, detentores da vontade de Deus, direcionadores de pobres desavisados, que ao invés de estudar a palavra e buscar a presença de Deus, vivem atrás de profeta, buscando as coisas mais fáceis, uma mensagem empacotada, rápida, de micro-ondas. Nós precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E pronto. Eu creio em profecias, eu creio no ministério profético, eu creio no dom de profecia, mas nós não podemos bagunçar o negócio. Neemias aqui teve inteligência, ele conseguiu discernir. Segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso,
consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vai tratar sobre a Bíblia revela a existência de falsos profetas. No Antigo Testamento nós vemos isso acontecer. Nós temos algumas situações no Antigo Testamento, né, em que isso acontece. Nós temos um trágico exemplo de um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, que profetizou e tudo aconteceu. A Bíblia o chama de profeta novo. Este profeta novo foi a Judá, entregou a mensagem profética e Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma ordem para ele. Não é isso que eu quero. Deus deu uma ordem para ele que ele deveria ir. A ordem de Deus era para ele ir, profetizar, não conversar com ninguém, não parar no caminho, ele deveria ir e voltar. Aí tinha lá em Judá um profeta velho. Tinha lá um profeta velho. O velho profeta argumentou com ele o seguinte: ó, um anjo falou comigo que não é para você voltar para casa. Não me falha a memória, o profeta velho mandou o filho dele atrás do profeta novo e falou com ele: ó, o anjo falou comigo que não é para você voltar para casa, é para você tomar um café lá comigo. Ele foi, tomou café. Veja bem, o profeta novo ouviu a voz de Deus, mas depois acreditou no profeta velho, dizendo que um anjo tinha falado com o profeta velho. Está tudo errado. Primeiro, que ele ouviu a voz de Deus, então ele tinha que obedecer à voz de Deus. Segundo, que ele ouviu a voz de Deus e agora está dando crédito a quem ouviu a voz de um anjo. Que voz que tem realmente autoridade? A voz do anjo ou a voz de Deus? A voz do anjo tem autoridade se o anjo estiver falando aquilo que Deus mandou. Mas o profeta novo tinha ouvido a voz de Deus, agora ele vai dar crédito à voz de anjo. Quer dizer que... Está entendendo o que é você julgar a profecia? Quer dizer que Deus fala comigo. Deixa eu pegar o Genilson, que o Genilson de vez em quando ele me perturba aqui fazendo os cortes, então vou pegar o Genilson. Quer dizer que Deus fala comigo. Aí de repente o Genilson chega e fala: não, pastor, mas um anjo falou comigo e falou justamente uma palavra que é contrária àquilo que Deus falou. Peraí, é uma questão de inteligência. Genilson não faz isso não, que o Genilson é crente. Mas é uma questão de inteligência. Peraí, se quem falou comigo foi Deus, e quem está falando uma palavra contrária agora com o Genilson foi um anjo, quem tem a maior autoridade?
Deus ou o anjo? Pronto, falso profeta, já caiu por terra. Então, é questão de princípios bíblicos. Aí o profeta novo deu ouvido ao profeta velho, que mentiu para ele falando da voz do anjo. Quando o profeta novo tomou um cafezinho, comeu um queijinho, não, comeu queijinho não, porque ele não era mineiro. Tomou um cafezinho, na hora que ele está indo embora, um leão saiu do mato e comeu. Ou seja, profeta que não sabe julgar a profecia e entender que o que Deus falou com ele é maior do que o que um pseudo-anjo fala com alguém, vira papá de leão. Virou papá de leão. Acabou. No Antigo Testamento também, o nosso comentarista coloca mais 2 casos para a gente aqui, ó. Nos dias de Jeremias, que haviam falsos profetas, Jeremias fala sobre isso. Depois, no caso do rei Josafá, esse do caso do rei Josafá também é interessante, né? Acabe chama Josafá para ajudá-lo a guerrear. E quando Josafá chega, tem lá uma corrumaça de profeta, um bando, porque aquilo não era profeta, aquilo era um bando. Um bando de profeta, todo mundo profetizando a favor de Acabe. Só coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aí Josafá olha aquele negócio assim, tipo mineiro, assim que eu sou, meio desconfiado. Mas não tem nenhum profeta de Deus no meio desse negócio aí? Não tinha, porque aquilo não era profeta, aquilo era um bando. Tem um Micaías aí. Acabe falando com ele, rapaz, tem um Micaías aí, mas seguinte, rapaz, Micaías só fala uns trem pra mim que me aborrece. Não, então traz esse profeta aí. Então traz esse profeta de Deus aí, porque esse aí é diferente. Vem a pergunta. Eu acho magnífica essa pergunta do rei Josafá. Não há aqui algum profeta do Senhor? Josafá ouve aquele negócio e fica desconfiado. Não é possível. Não é possível que todo mundo só fala bem, só fala que vai dar certo, só fala que é só vitória, é só vitória. Logo com Acabe, com essa vida toda avacaiada, marido de Jezabel, camarada todo perturbado. Não é possível que esse negócio vai estar tão bom desse jeito. Aí ele diz, não, vamos ouvir um profeta de Deus, vamos ver o que o profeta de Deus tem para falar. Porque o que o profeta de Deus fala pode não ser aquilo que é mais agradável, mas é aquilo que Deus tem para falar. Então é melhor ouvir aquilo que Deus tem para falar, mesmo sendo agradável, do que ouvir falso profeta. E ainda, o comentarista cita a questão, outros profetas, né? Falsos, que viviam em Jerusalém nos dias de Neemias. No Novo Testamento, a Bíblia vai citar em Apocalipse. O nosso comentarista colocou aqui que a Bíblia advertiu o anjo de Tiatira por ter permitido uma mulher por nome Jezabel, mas o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Apocalipse, capítulo 2, versículo... A você que é professor de escola dominical, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Alguns comentaristas dizem aqui que Jezabel não era o nome dessa mulher, era o espírito de Jezabel que estava sobre ela. Não é? Então, o nosso comentarista aqui, lógico, o nosso saudoso pastor Eurico Bergsten, que fez um excelente comentário, né, dessa revista há 27 anos atrás, mas é bom a gente observar isso aqui, porque alguns comentaristas, eles afirmam que não era uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher que tinha o espírito de Jezabel e que se dizia profetiza, ok? No Novo Testamento também, a Bíblia adverte, principalmente o apóstolo João, vai nos advertir que apareceriam falsos cristos. E ele vai dizer, inclusive, que esse espírito do anticristo estaria presente nos nossos dias. E ele vai advertir-nos a respeito disso. Terceiro ponto, devemos julgar as profecias. É lógico que ao julgar as profecias, eu repito, nós precisamos pedir a Deus espírito de discernimento.
discernimento. Então, quando nós pedimos a Deus o espírito de discernimento, nós conseguimos compreender se as profecias são de Deus ou não. Primeiro parágrafo. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, todos os dons do Espírito Santo são importantes. Como eu disse na nossa palavra introdutória aqui para a aula de hoje, nesse trimestre está rodando essa revista, edição especial, e gravamos também a revista de Discipulado 1. E na revista de Discipulado 1, em uma das aulas, nós tratamos sobre os dons espirituais. E é importante a gente ter uma igreja onde nós temos a manifestação de todos os dons. A igreja de Corinto era assim. Embora a manifestação de todos os dons na igreja não é um impeditivo para que a gente viva problemas no contexto de igreja. A igreja de Corinto também prova isso. Mas é vontade de Deus que nós realmente sejamos uma igreja onde todos os dons se manifestem. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre o despertamento, renova os dons. Então, esse despertamento espiritual traz realmente um renovo de Deus em relação a estes dons. E ele vai nos deixar claro também que nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exames por parte da igreja. Nenhuma. Seja quem for que profetizou. Seja quem for que profetizou. Né? Nós, aí o comentarista também nos coloca que temos o direito e o dever de julgar as profecias. E aqui nós temos se elas estão de acordo com as Escrituras. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte. Como que eu vou... Aliás, primeiro, que as Escrituras são o nosso crivo. Não é? A palavra de Deus é o crivo para nós julgarmos as profecias. Agora, como eu vou julgar as profecias se eu não tenho conhecimento das Escrituras? Então, é preciso ter conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra de Deus para julgar as profecias. Tá ok? Aí sim, nós teremos uma ação correta ao julgar estas profecias. Vamos ao quarto ponto da nossa lição, onde o comentarista nos trata sobre por que devemos julgar as profecias. E, em primeiro lugar, nós devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A palavra de Deus diz, então nós devemos. Segundo, porque os que profetizam são sujeitos a falhas, né? São seres humanos, e como eu disse lá na revista de Discipulado, às vezes por uma meninice, às vezes por uma ingenuidade, às vezes por uma compreensão equivocada, né? A gente vai perceber que Natã, não há nada na Bíblia que pese contra Natã. E Natã, quando Davi falou que ia construir o templo, ele falou, não, vai lá, constrói, é isso mesmo, é isso que o senhor quer e tal. E depois ele teve que ir corrigir. O senhor falou, não, vai lá e fala com Davi o seguinte, você não vai poder construir o templo. Alguma vez eu já pedi a alguém algum templo? Então, Natã tem que voltar e meio que consertar a coisa, né? Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, que é o caso de Natã aqui, ó. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza, que foi o caso, né, de Natã, tá aqui, ó. Foi o caso de Natã, ele entregou por conta própria, né? Era amigo de Davi, era o profeta do palácio, não era nada que feria, né, não a vontade de Deus, porque feria que não era a vontade de Deus. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas não era nada que feria uma ortodoxia doutrinária, nada disso. Mas Natã falou um negócio que agradava ao rei. Aí Deus falou, não, volta lá e conserta esse negócio. Desfaz esse negócio aí.
Quarto lugar, por que devemos julgar as profecias? Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. E aí nós temos novamente a questão de Josafá e Acabe. Se você ler o texto aí de 1 Reis, você vai perceber que a Bíblia diz, principalmente no versículo 20, 21 e 23, a Bíblia diz que chegou um espírito diante do Senhor e disse, olha, eu vou entrar nos profetas e vou influenciá-los. Um espírito de mentira. Sem dúvida, pode haver sim esta possibilidade do profeta estar sendo influenciado por um espírito de mentira. E aquele espírito de mentira influenciou os profetas, eles profetizaram favorável a Acabe, e, na verdade, Acabe acabou morrendo naquela batalha, e Deus matou Acabe, na verdade, não é? Mas, no versículo 1 Reis, capítulo 22, versículos 21 e 23, vai falar sobre isso. Um espírito de mentira compareceu diante do Senhor e disse que influenciaria os profetas de Acabe. Quinto e último ponto. Como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. Nós já tratamos disso aqui, já falamos, mas só que para a gente tratar de acordo com o que fala o comentarista, uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Nunca, nunca. A palavra de Deus é o crivo. Eu anotei aqui que o princípio básico, um princípio básico aqui das profecias é que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas isso é uma revelação especial que Deus me deu. Nenhuma revelação pode ser extra-bíblica. Aliás, pode ser antibíblica, porque extra-bíblica pode. Né? O que é extra, uma revelação? O que é aquilo que é extra-bíblico? É aquilo que não está na Bíblia. Nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. A pessoa pode ter uma revelação extra-bíblica? Pode. Mas pode ser antibíblica? Não, de forma alguma. Segundo ponto, nós julgamos através do dom de discernimento, devemos buscar incansavelmente receber este dom, e eu notei aqui que é uma necessidade atual da igreja receber o dom de discernimento, e o comentarista coloca também que a profecia se conhece pelo seu sabor. É lógico que eu entendo que o nosso comentarista colocou isso aqui de forma metafórica, mas o comentarista cita um texto de Juízes, capítulo 12, versículo 6, que, não, na minha visão, não se aplica a esta questão aqui, porque esse texto era uma batalha em que, para discernir se as pessoas pertenciam a uma nacionalidade ou outra, eles pediam para a pessoa falar a palavra Shibolete. E quem conseguia falar Shibolete é porque era de uma nacionalidade. O camarada que não era, falava Cibolete, aí eles pegavam e matavam esse camarada. Então, eu vejo que, hermeneuticamente falando, esse texto de Juízes, capítulo 12, versículo 6, não se aplica, não é aplicável aqui, mas eu entendo o posicionamento do comentarista, eu entendo o que ele quer nos dizer aqui, falando que a profecia se conhece pelo seu sabor, ou seja, a gente que é crente, que serve a Deus, quem tem o Espírito de Deus, eu falo que tem o faro apurado, e aqui, conforme o comentarista nos diz, tem o paladar apurado para isso. Mas esse texto aqui, eu vou fazer questão de ler, para que todos me entendam, porque realmente tem algumas coisas que hermeneuticamente falando, não dá para a gente afirmar. Por exemplo, Juízes capítulo 12, versículo 6. Aliás, vamos ler o versículo 5. Porém, os gileaditas tomaram os vaus do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim, isso aqui é a batalha, né, de Jefté,
lá contra os efraimitas, qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar. Então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não, então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Então perceba que os homens de Gileade, né, para identificar os fugitivos efraimitas, isso porque a língua dos efraimitas, eu acho interessante isso aqui, eu vou aos Estados Unidos praticamente todo ano pregar. E aí tem lá o pastor Leonier Ugnin, meu amigo. O pastor Léo, os filhos dele nasceram lá. Então, de vez em quando, principalmente o Gabriel, que é o mais velho, fica criticando o pai. O Léo fala inglês perfeitamente, é empresário lá, e para mim perfeitamente. Mas tem algumas palavras que eles falam lá que o Gabriel critica. Fala, papai, pai, não é assim que fala girl, por exemplo, girl. A gente fala girl. Aí fala, pastor, eu falo girl. O Gabriel ri de mim. Por quê? Porque por mais que a gente aprenda a palavra, mas nós somos criados, formados, a nossa formação se deu numa outra língua. Ele que nasceu lá, ele que frequenta a escola lá desde a tenra infância, o sotaque dele é diferente. Era este caso aqui. Os gileaditas pegavam os efraimitas e diziam, e quem que você é efraimita? O cara falava, não sou não. Então fala aí, Shibolete. Só que a língua do efraimita, do sotaque dele, não dava para falar Shibolete, ele falava Sibolete. Na hora que ele falava Sibolete, fala de novo. Não, é Shibolete. Ele falava Sibolete, matava o camarada. Então veja que eu entendo aqui o que o comentarista propõe, só que hermeneuticamente o texto aqui de Juízes 12, capítulo 12, versículo 6, não se aplica. Mas sem dúvida, aqueles que são de Deus conhecem o sabor da profecia, né? O paladar, o odor da profecia é conhecido. A gente vê, não, peraí, tem um negócio de que esse negócio tem um paladar diferente. Então é importante isso aí. Então nós aprendemos na lição de hoje sobre como julgar as profecias e que as profecias devem ser provadas, se são de Deus ou não. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.